Rhea Ripley tá irritada com os fãs da WWE? Pois é, né? Ela tá meio encasquetada, deu uma lambada nos fãs por conta de comportamento que eles estão adotando por aí. É verdade. E além disso, nesse vídeo a gente vai saber informações sobre a lesão de Alexa Bliss, retorno de Becky Lynch, o contrato de Bayley e também a situação de vários lutadores que foram demitidos em abril. Tudo isso e mais, estreia na NXT e informações do último show da NXT e do Main Event, você vai conferir agora. Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e esse é o Notícias da Luta Livre de 24 de julho de 2026. Vamos que vamos começar com as informações da NXT. Nós tivemos um show bem interessante essa semana, que começou meio modorrento e tal, mas no final das contas a gente teve uma grande notícia que causou empolgação no show. A primeira luta da noite foi Dark State, que derrotou o Romeo Moreno no andar e o Sakon Sugras. Essa luta foi setada semana passada, o Sakon buscando uma dupla para ele poder ter como amigos, para poder enfrentar os seus ex-companheiros de Dark State. Uma luta de 9 minutos, que eu vou dar 3 estrelas. Foi uma luta legalzinha, mas acabou sendo meio rápida e também foi meio lenta às vezes. Depois disso, nós tivemos squash de Keanu Carver, que derrotou o Hank por finalização. Por finalização não, deu pinfall, né? Foram 4 minutos de luta, 1,5 estrelas. E depois da luta, o Ike Prosper apareceu para atacar o Keanu Carver e a dupla Hank and Tank também estraçalharam ele. Tá? Então, parece que o Keanu Carver, que o pessoal gosta de chamar de Obafome, vai ter problema aí com esse grupinho em breve aí na sequência. Nós também tivemos uma luta entre Jada Parker e Neri para meio que encerrar a rivalidade delas, que acabou com desistência. Esse é um tipo de final meio raro da gente ver na WWE. Aconteceu quando a Tia Hale jogou a toalha na frente do juizão, causando a derrota da Neri. Isso foi surpreendente, porque a Tia não estava no corner da Neri. Quem estava era a Nikita Lyons e a Carmen Petrovic. A Nikita e a Carmen chegaram a pensar ali em jogar a toalha. A Nikita chegou a pensar em jogar a toalha. A Carmen tentou impedir. Ficou aquela coisa, joga, não joga, joga, não joga. Daqui a pouco a toalha voou no meio do ringue. E quando a gente foi mostrar o quadro aberto, mostrou a Tia Hale, que estava meio que tentando pensar se ela entrava nesse grupo aí ou não. Ela acabou ferrando aí com a Neri. Tá? Então a Jada parece que acabou aí com essa rivalidade. Jada Parker que tá aí envolvida nesse escândalo aí com o Jey Uso, né? Rapaz, que faz, hein, Jada Urso? Nós também tivemos uma luta entre Shawn Spears e Nico Vance, ex-parceiros da The Cullen, que terminou com o Shawn Spears usando uma tática que o Eric Guerreiro usava mais de 20 anos atrás, né? Ele aproveitou uma confusão do lado de fora do ringue da Lizzie Rain atacando a Izzy Dame, e aí ele pegou uma cadeira do lado de fora, bateu no ringue, jogou nas mãos do Nico Vance e ele se jogou no ringue. O juizão, que não estava vendo isso, se voltou, viu a cadeira na mão do Nico Vance e o Shawn Spears caído e chamou o sino, causando a desclassificação. Então, vitória de Shawn Spears sobre o Nico Vance, uma luta de 11 minutos que eu vou dar 3 estrelas. A luta das meninas entre a Jada Parker e a Neri, eu vou dar exatamente 2 estrelas e 75. Tá? Foi uma luta legalzinha, mas no final das contas acabou que assim, não teve lá muita. Na verdade, assim, foi uma luta legalzinha, mas que eu vou tomar um tempo aí. Foram 12 minutos a luta das meninas, tá? Agora nós vamos falar de Reina Vulcan. Reina Vulcan, que estreou na WWE, ela que era Nikki Blackheart no cenário independente. E essa luta aqui, a Reina Vulcan fez um squash aí na escala Ray. Uma luta de 4 minutos que eu vou dar 1,5 estrelas. Tá? Foi apenas uma lutinha para mostrar a Reina que derrotou a Skylar com um Torture Rack, golpe aí que a galera da antiga que acompanhava a WWE na manchete lembra que o Lex Luger aplicava nos seus oponentes. E antes da gente falar do Main Event, a gente vai falar um pouquinho sobre a rivalidade que tá rolando aí entre a Kendall Gray e a Lola Vice. Lola Vice que venceu na semana passada uma luta de number one contender pelo título feminino da NXT. Nesta semana, ela bateu de frente com a Kendall Gray e nessa disputa ali entre uma e outra, com a Lola Vice falando que a Kendall Gray não pode derrotá-la numa briga e tudo mais,
a Kendall Gray desafiou a Lola Vice para uma luta NXT Underground, que é aquela luta que não tem os postes, não tem as cordas, e basicamente é uma luta com regras de MMA, ou seja, você só consegue vencer a luta por nocaute ou por submissão. Tá? Então vai ser interessante a gente ver essa luta. Os lutadores também circundam o ringue, né, o tablado, né? Então é uma luta bem legal de ver. E aí a gente vai ter oportunidade de ver elas se enfrentando nessa luta com essas regras aí. Claramente a Kendall Gray querendo derrotar a Lola Vice na sua especialidade. Lola que já foi campeã, já foi lutadora de MMA. E o main event do show foi uma luta entre Tony DeAngelo e Naraku sem regras pelo campeonato da NXT. Foi uma luta muito boa, foram 12 minutos de luta. No final das contas, o Tony DeAngelo venceu graças a uma tática interessante. O Naraku foi cuspir o veneno na cara dele e aí ele bloqueou com as mãos. Depois ele pegou essa mão com veneno e esfregou na cara do Naraku, fazendo com que o Naraku ficasse cego. O Tony DeAngelo então pegou o Naraku, levou ali para aquela escadinha e jogou ele em cima da mesa com um chokeslam e aí fez o pinfall para 3. Vitória do Tony DeAngelo. Eu vou dar 3,5 estrelas para essa luta, foi uma lutinha bem legal. Só que até aqui, assim, o show tava interessante, mas tava meio modorrento, sabe? Era um show para ser tipo nota 6. Até que apareceu o Mike Santana. Mike Santana que era lutador da TNA, recentemente rescindiu seu contrato com a sua companhia, e aí agora estreou de vez na NXT. Ele apareceu, botou o dedo na cara do Tony DeAngelo e disse que viria em breve para o título dele, tá? Com isso, o show acabou tendo a sua notinha elevada, um show que deveria ser nota 6, passou a ser nota 7. Foi um show bem legalzinho aí, então valeu aí. Agora vamos ver o que o Mike Santana vai fazer vindo para cima do Tony DeAngelo e para cima do seu campeonato. Agora vamos falar rapidamente sobre o main event, né? Quando a gente faz o vídeo de notícias na sexta-feira, a gente consegue falar um pouquinho do main event, que é aquele show que é gravado antes do Raw e do SmackDown. E aí eles colocam ali alguns lutadores que não estão aparecendo na televisão para poder aparecer nesse show que é divulgado no canal do YouTube da WWE. Toda quinta-feira à noite eles soltam esse show, eles soltam como uma estreia e depois fica gravado lá. E nessa semana nós tivemos a Giulia vencendo a Kiana James, tá? Pela 50ª vez. Né? Elas tinham encerrado essa feud no main roster e agora levaram a feud pro main event. Que fazem, meu Deus do céu. Eu que não coloquei a Giulia no vídeo das lutadoras que deveriam ser elevadas na WWE, ela acabou ficando de fora da lista, mas deveria estar. Né? Então a Giulia aí, que é uma lutadora que tem tudo, precisa melhorar um pouquinho a persona, precisa melhorar um tiquinho o microfone, mas ela que melhorou demais já por conta que ela passou a treinar muito inglês, tá com uma persona de face, mas a WWE simplesmente não tá aproveitando aí no main roster, né? É uma pena, mas a Giulia tá aí com uma vitóriazinha aí no main event. Nós também tivemos uma luta interessante, o retorno da American Made, né, os Creed Brothers que enfrentaram o Sean Legacy e o Dorian Van Dux, dois lutadores que são da NXT. O American Made, né, venceu a luta depois de um Brutus Ball e um Sliding Clothesline do Julius Creed para terminar o assunto. Então, vitória aí dos Creed Brothers sobre Sean Legacy e Dorian Van Dux, que são uma dupla bem interessante que surgiu da Evolve, apareceu na NXT e eles já estão sendo utilizados no main event. Tá? O main event que hoje em dia tem utilizado muito lutadores da Evolve e da NXT como jobbers dos lutadores que já são estabelecidos no main event. Muito raramente acontece uma derrota, como aconteceu há um tempo atrás com a Ivy Nile, que perdeu uma luta para Carmen Petrovic. Falando de Ivy Nile, ela lutou de novo, ela que é a Miss Main Event, ela está praticamente em todos os main events que são transmitidos, e ela derrotou a Wendy Chu, que foi uma ex-campeã da Evolve, está na Evolve atualmente, e foi utilizada aí para apanhar da Ivy Nile, tá? Então, aí as informações sobre o último main event, quem quiser assistir o show já está disponível no canal da WWE. Vamos falar agora das notícias da luta livre, as notícias mais recentes. Para começar, vamos falar de Alexa Bliss, né? Alexa Bliss que está com essa lesão no cotovelo causada pela Jade Cargill.
E aí, muita gente estava especulando sobre a veracidade dessa contusão, até porque ela apareceu com o braço todo torto depois do golpe, apesar de que a gente sabe que ela tem junta dupla. Então, ela consegue dobrar o braço num nível muito além do que as pessoas que não têm junta dupla. E aí, as informações da WrestleVotes é que a Alexa Bliss não vai participar da Ladder Match pelo título interino da WWE e não vai participar do SummerSlam. Isso aí é surpreendente, porque ela poderia ajudar fazendo um run-in ali para poder ajudar a Charlotte ou atrapalhar e tudo mais. Nesse reporte da WrestleVotes, a ausência poderia ser o cotovelo. Eles disseram que a ausência poderia ser pela lesão no cotovelo. E aí isso é surpreendente porque, apesar da gente saber que ela tem a junta dupla e ela não quebrou o braço nem nada do tipo no ataque da Jade Cargill, pode ser que o ataque tenha causado algum tipo de dano real no cotovelo dela, sem ter causado uma quebra. Em entrevista à ESPN, a Alexa Bliss disse que ela está com um pedaço de osso no local e o ligamento dela está meio estirado. Ela apareceu com uma órtese no braço enquanto ela estava dando essa entrevista. E aí é interessante porque esse tipo de linguajar médico geralmente é utilizado pela WWE em contusões de kayfabe, tá? Ou seja, contusões que são falsas. Então, isso tudo pode ser uma cortina de fumaça da WWE para tirar a Alexa Bliss um pouquinho da televisão, descansar um pouquinho a persona dela e de repente ela voltar no SummerSlam sim, surpreendendo a todo mundo. Então a gente vai ter que ficar ligado se esse reporte da WrestleVotes é verdadeiro ou se a WWE vazou a informação de forma falsa para tirar da mente das pessoas a possibilidade da Alexa Bliss voltar no SummerSlam e até mesmo causar a eliminação da Charlotte, que provavelmente vai estar na luta. Ela ainda não está confirmada, mas ela deve estar na luta. Ela vai lutar contra a Nia Jax nesta sexta-feira no SmackDown, aliás, live 8h30 da noite aqui no canal. Eu conto com a sua presença. Agora, vamos falar de Becky Lynch. Essa a WrestleVotes cravou também informação e cravou questão sobre a Becky Lynch, dizendo que a Becky só volta após o SummerSlam. Becky Lynch, que tá sumidaça da televisão desde que ela perdeu o campeonato intercontinental para Sol Ruka, né? E ela não voltou mais, ela assim, nem teve a revanche dela pelo título. Então, chama a atenção essa postura da WWE e a gente vai ter que aguardar para ver se realmente a Becky volta depois do SummerSlam e em que condição que ela volta, em que situação que ela volta. Lembrando que depois do SummerSlam a gente vai começar a estrada para o Money in the Bank. Então pode ser que a Becky até seja inserida nessa luta aí, o que daria a possibilidade de ela ter novas histórias caminhando aí pela frente na companhia. Agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa queridíssima Mami, Rhea Ripley, que, cara, ela é uma pessoa que é interessante. Ela é uma pessoa muito querida, é muito cativante, mas ela não tem papas na língua para falar sobre o que ela pensa que é o certo. E ela, mesmo falando algumas coisas meio pesadas, ela acaba sendo resguardada pelos seus fãs, o que é até interessante. Mas a gente sabe que a Rhea, ela teve problemas de autoestima, isso foi mostrado na primeira temporada do Unreal, então isso tem que ser trabalhado na vida dela. Enfim, o que aconteceu? Recentemente, a Rhea ela postou no X um comentário falando sobre pessoas que estavam correndo para cima dos lutadores, quase agarrando os lutadores. Isso eu imagino que aconteça muito em situações que os lutadores aparecem em público. Então, situações como, o cara tá numa cidade e vai sair para ir na academia, ou então ele vai almoçar em algum lugar, né, e ele ainda não tá indo para a arena, ou ele tá em trânsito, tá em turnê. Muitos fãs, às vezes, meio que se atiram para cima dos lutadores, querendo autógrafo e tudo mais tal. E aí a Rhea ela fez uma postagem criticando as pessoas, pedindo para que elas dessem um espaço e tudo mais. Porém, a gente sabe que o X ele é um lugarzinho meio complicado. Eu, particularmente, não tenho X porque eu procuro evitar. O ambiente é bem tóxico, a rede social é bem tóxica lá. E aí, a Rhea
ela fez uma interação com os fãs no X, demonstrando irritação com a postura de alguns trolls e chamando alguns desses fãs de idiotas, né? Então a gente não sabe exatamente qual foi a fala, qual foi a questão que foi levantada, mas mostra uma Rhea mais humana, assim, cara, é normal, você tá ali, você tá fazendo o seu trabalho, e aí vem alguém e resolve te criticar do nada, tem uma hora que tu sai do sério, né? E aí foi interessante ver essa postura da Rhea, mas é também interessante ver que a Rhea ela não sofre tanto hate quanto, por exemplo, a Charlotte Flair sofria. E olha que a Charlotte não falava metade do que a Rhea fala, tá? Enfim, o fato é que os argumentos da Rhea são válidos. As pessoas não devem partir para cima dos lutadores ou de outras pessoas famosas quando as encontram, e também não podem ficar fazendo trollagem no X ou em qualquer outra mídia social, que, assim, sinceramente não vale a pena, né? Então tá aí a nossa mami, a Rhea Ripley, que ainda não tem data para retornar, não vai poder lutar no SummerSlam, e é por conta disso que eles vão fazer uma luta pelo campeonato interino da WWE no SummerSlam. E, inclusive, essa luta já tem uma lutadora que tá pensando no pós-luta, que é a Tiffany Stratton. Tiffany Stratton que deu uma entrevista recente no Good Karma Wrestling, e nessa entrevista ela advogou por uma rivalidade, uma feud com a Rhea Ripley, esperando que a sua luta no SummerSlam eleve essa disputa com ela ganhando o título interino da WWE. Uma rivalidade entre Tiffany Stratton e Rhea Ripley é interessante, nunca aconteceu, porque a Rhea sempre foi do Raw e a Tiffany sempre foi do SmackDown. Agora que a Rhea passou para o SmackDown, abre-se esta possibilidade. E a Tiffany, ela é uma heel melhor do que uma face, na minha opinião. Então, uma situação em que a Tiffany tornasse heel para cima da Rhea como campeã interina da WWE seria bastante interessante. Eu só não sei se a WWE vai fazer essa situação, vai cometer esse crime e vai fazer a Tiffany se tornar novamente campeã da WWE. Ela que já foi campeã no ano passado, depois de fazer o cash-in do Money in the Bank que ela ganhou em 2024. Tá? Então vamos aguardar para ver como é que vai ser a situação da Tiffany. Tiffany que perdeu o título da WWE no dia 1º de novembro no Saturday Night Main Event, numa luta contra a Jade Cargill. E aí depois ela teve problema de lesão e tal, voltou recentemente, é a atual campeã dos Estados Unidos. Vamos ver o que vai acontecer aí com Tiffany Stratton. Tiffany Two Belts? Interessante essa proposta. Agora vamos falar sobre o Saturday Night Main Event e sobre aquele segmento medonho com o Roman Reigns, o Jalen Brunson, Tyrese Halliburton, Seth Rollins, aquela papagaiada toda, e o show como um todo, né? Porque também o show tiveram outras situações. Teve também o Karl Anthony Towns aparecendo na luta do Danhausen e tudo mais. Pois bem, segundo o Self-Made Pro, a ideia de ter o show centrado na figura do New York Knicks, lembrando que o show aconteceu no Madison Square Garden e o Knicks ganhou o primeiro campeonato da NBA depois de 50 anos, 53 anos, a ideia de fazer o segmento final com o Roman Reigns, com o Jalen Brunson e tudo mais, foi do Triple H. Tá? A ideia era transformar o show meio que numa celebração ao New York Knicks. Tá? E aí, cara, a gente sabe que o segmento foi criticado, né? Porque foi direcionado apenas aos fãs do Knicks, alienando todos os demais fãs que acompanharam o show. Não apenas fãs que acompanham a NBA, como fãs que nem NBA acompanham. Né? Tem gente que não assiste o basquete americano, então para eles ter o Jalen Brunson e o Karl Anthony Towns, o Tyrese Halliburton aparecendo no show, era uma invasão de gente que não é do universo, não é do negócio, do business. E aí, cara, a verdade é que a informação que a WrestleVotes trouxe na WrestleVotes Radio foi de que, na verdade, não foi somente fãs que acompanharam o show que reclamaram. Existem pessoas que são tomadores de decisão do dia a dia da WWE que não estavam exatamente entusiasmados com a quantidade de conteúdo relacionado ao Knicks que ia aparecer no programa. O relatório observou que esses entrevistados entenderam a importância do Knicks ter conquistado o primeiro campeonato da NBA depois de 53 anos, que era interessante a ideia, mas que o nível de conteúdo relacionado ao Knicks foi além do que muitos gostariam. E esse relatório também observou que alguns dessas pessoas na WWE
não são fãs de esportes. Isso é muito engraçado, porque a gente pensa assim, poxa, a luta livre ela se faz como se fosse um entretenimento esportivo. Então a gente imaginaria que seria natural que fãs da WWE e até mesmo pessoas que trabalham na WWE fossem fãs de esportes. É só você escolher se você vai ser fã de futebol americano, ser fã de beisebol, ser fã de hóquei no gelo, ser fã de basquete, ser fã de futebol, seja lá o que for. Mas o relatório disse que não, que tem gente que é tomadora de opinião, tomadora de decisão no dia a dia da WWE que não gosta de esporte. Então, essa associação do New York Knicks excessiva no Saturday Night Main Event teria incomodado essas pessoas. Então tá aí, né? Se vocês querem culpar alguém, agora está confirmado que toda a história relativa ao New York Knicks no último Saturday Night Main Event é culpa do Triple H, sim, senhor. Agora vamos mudar um pouquinho de companhia, porque a gente vai falar um pouquinho de pessoas que estão deixando as suas companhias, ou pelo menos deveriam, ou pensa-se que iriam sair ou não, né? E vamos falar da brasileira Taimelo. A Taimelo, que recentemente teria pedido para deixar a AEW, e aí o Tony Khan disse que ele está considerando aceitar o pedido dela, porque ela teria pedido para deixar a companhia, porque ela quer se afastar, ela quer deixar o mundo da luta livre. Tá? A Taimelo, pô, cara, ela tem família, né? Ela cuida da família lá dela com o Sammy Guevara, tem a filhinha e tal. Então, assim, chega uma hora que a pessoa não quer mais participar e a gente tem que entender isso, né? Então, pode ser que a Taimelo esteja a caminho de se aposentar aí, aquela esperança que a gente tinha dela deixar a AEW e aí assinar com a WWE de novo e tudo mais, foi pro ralo. E essa esperança ela foi muito alimentada porque o Sammy Guevara supostamente teria tirado todas as referências à AEW do perfil dele nas mídias sociais. Só que algumas pessoas notaram que, na verdade, ele nunca teve menção à AEW nas suas mídias sociais. Então ele não tirou nada que não teve lá. E além disso, o Tony Khan, nessa entrevista que ele deu aí, prévia do AEW Redemption, PLE da AEW que vai acontecer neste domingo, lá nos Estados Unidos, e não, nós não faremos cobertura do Redemption, o Tony Khan ele disse que o Semi está feliz na companhia e pretende dar a liberação do contrato a Taimelo, tá? Então, assim, o Semi tá feliz com a companhia, vai ficar na AEW. Então a ideia de que o Semi tirou todas as referências à AEW das mídias, das mídias sociais, porque ele quer sair da AEW, tá de sair da AEW, esquece isso, pelo menos segundo o Tony Khan disse. E além disso, a parceira da Taimelo, Anna Jay, que muita gente especulava que iria deixar a companhia, ela renovou o contrato recentemente. Só que ela sumiu da televisão. E aí o Tony Khan disse que ela está com uma contusão, que não se sabe qual é, e ela recentemente fez uma ressonância magnética. Tá? Então, a Tai Jay, né, que é a dupla da Anna Jay com a Taimelo, deve se desfazer, a Taimelo deve se aposentar, a Anna Jay está machucada, está no estaleiro, e o Sammy Guevara, apesar de não estar sendo usado, está feliz na IW, então deve ficar por aí por um tempo, tá bom? Agora vamos falar de lutadores que deixaram a WWE. Nós temos 10 lutadores que foram demitidos da WWE no SmackDown pós-WrestleMania. Pois bem, o prazo de 90 dias desses lutadores de no compete acabou e vários deles fizeram postagem nas mídias sociais. Uma delas, a principal, é a Kairi Sane, que anunciou que é uma agente livre. Ela basicamente postou esta foto no X e ela disse o seguinte: quão longe eu irei? Vejo vocês em breve. Tá? Então a Kairi Sane anunciando aí que deve aparecer de novo na frente das câmeras. Até onde se sabe, ela está no Japão, então pode ser que ela apareça em alguma companhia japonesa. Mas também pode ser que ela resolva vir para os Estados Unidos, voltar para os Estados Unidos, para lutar na AEW. A gente ainda não sabe se isso vai acontecer. Outros lutadores que se tornaram agentes livres. Todos os White Six, Bo Dallas, Nick Cross, Joe Gacy, Dexter Lumis e Eric Rowan. A Zelina Vega, que anunciou seu novo nome, que na verdade não é novo, é antigo, né? Ela voltou a se chamar de Thea Trinidade. O Aleister Black, o Morocini Machine Guns, Eric Serri e Chris Sabin. O Santos Escobar e a Zoe Stark, que também anunciou que o seu novo nome de lutadora será Zoe Serrano. Zoe Stark, que inclusive foi demitida enquanto estava se tratando de uma lesão no joelho muito séria que ela teve em 2025,
muita gente criticou a WWE por mandar ela embora, e além disso, veio à tona uma informação recente de que a WWE agora não permite mais que lutadores lesionados que tenham sido mandados embora da companhia possam fazer a recuperação no Performance Center. Se o cara foi mandado embora da companhia, ele não pode mais entrar no Performance Center, mesmo que seja para poder tratar a sua lesão, que eu acho assim um absurdo total e completo, porque a estrutura já está lá, os profissionais estão lá, era o mínimo que eles poderiam fazer, era oferecer os serviços do Performance Center para que os lutadores que estavam se recuperando de lesão, mesmo demitidos da companhia, pudessem treinar e depois eventualmente irem embora. Nós temos informações também do Carl Anderson, não, Doc Gallows, né, o parceiro do Carl Anderson, que esteve recentemente nos bastidores da AEW no Dynamite, em Nashville. Não se sabe o motivo da visita dele, mas pode ser que ele esteja querendo, de repente, ver ali algumas conexões para ver se ele consegue cavar um lugarzinho na AEW. Desde a saída dele da WWE em fevereiro de 2025, ele e o Carl Anderson têm lutado na Pro Wrestling Noah, no Japão, na Major League Wrestling, nos Estados Unidos, na Maple Leaf Pro, no Canadá, e na NWA, também nos Estados Unidos. Inclusive na MLW foi onde o Doc Gallows reestreou a persona do Festus, que era aquela persona que ele ficava em estado comatoso, assim, quando tocava o sino, aí ele explodia e começava a brigar. Tá? Então, quem sabe aí nós podemos ter aí os Good Brothers aparecendo na AEW também, né? Por que não? A AEW já tem 250 lutadores, adiciona mais 2 aí, enterra lá na Ring of Honor. Agora vamos falar algumas informações interessantes sobre o Batista. Batista que deixou a WWE em 2010, depois ele voltou ali em 2019 para fazer uma lutinha final contra o Triple H, e aí depois ele se aposentou dos rings. Em entrevista ao Wolf James, o Batista fez algumas revelações interessantes sobre a carreira dele. A primeira delas é o porquê que ele deixou a WWE em 2010. Segundo ele deixou a companhia porque a companhia virou PG. E aí, quando a gente fala virou PG, é porque ela diminuiu a classificação etária, então para isso tirou os palavrões, tirou o sangue e tudo mais, e isso ia contra o personagem dele, que não era PG. Eu tenho algumas discordâncias com relação a isso, assim, não é que o personagem dele não fosse PG, é porque, cara, dava para ter mantido o persona dele, mas eu acho que uma coisa que pode ter alavancado é porque teve uma luta que o Batista fez que ele acabou se cortando, e aí ele tomou uma multa de $100 mil, né? Acho que foi ele e o Chris Jericho tomaram uma multa de $100 mil nos bastidores por conta disso. E aí ele assumiu a multa, porque ele entendia que o próprio colega da luta não podia ser penalizado. Tá? Então, eu acho que essa história aí pode ter alavancado a saída dele da companhia. Ele também disse que ele queria oportunidades em Hollywood, mas a WWE não dava essas oportunidades para ele, não deixava ele aproveitar essas oportunidades. Por quê? Porque a WWE já tinha o John Cena participando de filmes em Hollywood e tudo mais, e a WWE não queria perder um outro main eventer, então eles seguravam o Batista e forçavam ele a lutar. Né? A ideia é que o Batista só poderia ter chances em Hollywood pelo contrato dele com a WWE se a WWE autorizasse. E aí o Batista chegou e falou: olha, se vocês não vão permitir que eu tenha essas oportunidades em Hollywood, quando o contrato acabar, eu vou embora. A WWE duvidou, ele falou: me esperem. Quando o contrato dele acabou, ele foi embora. Tá? Ele comenta que no processo ele acabou ficando duro, né? Ele não recebia mais salário, né? Ele não tinha mais nenhuma origem de recursos, então basicamente ele apostou nele mesmo. E aí ele teve que vender os carros dele, inclusive uma Lamborghini Aventador, né? E teve que se desfazer de todos os carros. Até que a sua vida mudou quando ele conseguiu o papel do Drax no Guardiões da Galáxia, né? Foi ali que realmente a vida dele, né, mudou e ele começou a se tornar uma estrela conhecida em Hollywood. Hoje ele já não é mais nem ator de filmes de ação, ele já fez papéis em filmes dramáticos, em filmes de terror, inclusive ele mudou o biotipo físico dele, ele diminuiu a quantidade de musculatura, de massa magra que ele tem para que ele pudesse fazer outros papéis, tá? E ele também
deixou claro que ele não tinha raiva do John Cena por causa das oportunidades que o Cena tinha. Inclusive ele fala que ele torce pelo John Cena, sempre torceu pelo Cena para que ele fizesse sucesso em Hollywood. Apenas ele tinha problemas com a companhia, com a WWE, porque ele não teve as mesmas chances que o Cena, tá? Então, tem algumas revelações interessantes aí da carreira do Batista. Batista que era um dos meus lutadores favoritos na época que ele lutava na Ruthless Aggression Era, ali entre 2002 e 2008. Por fim, vamos falar sobre o elefante na sala e não tem nada a ver com o peso dela, pelo amor de Deus, não coloquem palavras na minha boca, tá? Quando a gente falar sobre o elefante na sala, é falar sobre o assunto que todo mundo está pensando, que é a situação contratual da Bayley, né? Bayley, que é uma veterana na WWE, assinou lá em 2012 na companhia, participou durante muitos anos da NXT, subiu para o main roster em 2016 e desde então tem estado fiel com a WWE. Quais são as questões? Surgiram vários reportes sobre a Bayley aí nos últimos dias, tá? Primeiro, o pessoal da Wrestling Observer, no dia 22, também conhecido como anteontem, disse que o contrato dela vence no quarto trimestre, tá? Ou seja, vai vencer entre outubro e dezembro. Existe uma especulação de que ele deva vencer mais em outubro. E aí isso conjuga com uma informação da TJR Wrestling, que é o site que eu costumo buscar as informações, que notou que em abril de 2025 ela disse que o contrato dela ainda tinha 1 ano e meio para vencer. Então, esse contrato poderia vencer agora já em outubro de 2026, tá? Lembrando que é a mesma data do final do contrato do Sheamus. Os contratos do Sheamus vencem no dia 1º de outubro. A Fightful Select também informou no dia 22 que a Bayley não renovou ainda o contrato com a WWE, que a AEW está falando sobre a possibilidade de contratá-la há quase um ano, e a WWE acredita que o fato dela não ter assinado nenhum documento de intenção, nada do tipo, com nenhuma das companhias, a colocaria uma vantagem negocial. Inclusive tem gente que acha que a Bayley está forçando a barra para que haja um leilão entre a WWE e a AEW para saber quem vai pagar mais para ela, tá? O contrato dela tem uma questão, que ele pode ter tempo adicionado por questão de lesão. Apesar de que nesse 1 ano e meio, eu não me lembro da Bayley ter tido um afastamento grande por conta de lesão. Se ela em abril de 2025 falou que o contrato dela tinha ainda 1 ano e meio, eu imagino que deve vencer em outubro mesmo, tá? No Wrestling Observer Radio, agora dessa semana também, o Dave Meltzer lembrou a história do Ricochet, que eu comentei, acho que eu comentei na live da NXT, tá? Que ele notou que aconteceu uma situação semelhante. A WWE se preparou para ele deixar a companhia e criou uma história para ele sair da companhia, mas caso ele quisesse assinar e voltar, ele já teria uma história pronta, né? Ele foi atacado antes de ele deixar a companhia. Então é uma situação semelhante a Bayley, que foi destruída pela Lyra Valkyria na última participação delas aí na luta que elas tiveram no Saturday Night Main Event. Então essa história ela foi feita desse jeito para que, se a Bayley assinar a renovação do contrato, ela já tenha uma história para retornar à companhia, tá? Então, se ela não assinar, beleza, foi destruída, foi mandada embora. Se ela assinar, ela renovando, ela volta para ir para cima da Lara Valkyria. Um outro detalhe também desse show do Saturday Night Main Event, né, que teve algumas pessoas, alguns idiotas, que acusaram a Bayley de ter machucado intencionalmente a Lara Valkyria com aquela cotovelada que fez o nariz da Lara sangrar. Isso é uma estupidez você achar que a Bayley é uma lutadora mega experiente, né, uma pessoa que sempre amou lutar livre, ia chegar e ia fazer um negócio desse com uma colega lutadora, né? Mas tem uns trolls na internet que acham essas coisas. Pois bem, o Steve Richards, no vídeo dele, ele de vez em quando ele analisa algumas dessas questões. Ele fala que foi acidental, que na verdade a Bayley não teve culpa, porque a Lara Valkyria deveria ter jogado o pescoço para trás na hora que ela sofreu o golpe. Só que não, ela enfiou, né, assim, por reflexo, ela enfiou o queixo no peito. E aí com isso, a Bayley acabou acertando mais do que deveria ter acertado a Lyra, causando aí o sangramento no nariz, né? A Lyra não quebrou o nariz. Nessa segunda-feira, ela apareceu numa entrevista de bastidores sem máscara, não parecia ter nenhum dano estrutural, então parece que a Lyra apenas teve um sangramento aí no nariz. Vamos continuar analisando, vamos continuar reportando sobre essa história da Bayley, porque
Ela é uma lutadora que muita gente fala que ela é uma líder no vestiário da WWE, ela é uma pessoa extremamente querida e ela teria uma contribuição intangível para a companhia que vai muito além do salário que é pago para ela, tá? Seria uma situação semelhante à do Artruth, né, que recebia o salário, o contrato dele venceu, a WWE deixou ele embora, né? Só que graças assim à fúria do público, a WWE decidiu recontratá-lo. Tem gente que fala que foi história e tudo mais. Vamos aguardar para ver se a WWE vai valorizar a Bayley por esses intangíveis que vão muito além do que está no ringue. E vamos ver se a Bayley vai querer aceitar esse novo papel dela, de repente auxiliando outras lutadoras a crescer, ou se ela vai querer, de repente, outros desafios. Ela que numa entrevista mais cedo esse ano disse que ela tinha um sonho de criança de lutar em companhias que não fossem a WWE, né? De lutar tipo na AAA ou na TNA. Na AAA ela já lutou, na TNA não. Mas temos a AEW. E ali na AEW a gente sabe que tá a melhor amiga dela, a Mercedes Moné, a ex-Sasha Banks da WWE. Vamos aguardar. Pode ser que a futura Davina Rose, que era o nome dela no cenário independente, pode estar de saída da WWE. A gente vai continuar mantendo vocês informados. Cada vez que sair uma atualização sobre o status da Bayley na companhia, nós vamos estar atualizando vocês, beleza? Bom, essas foram as notícias da Luta Livre dessa semana. Não percam o SmackDown de hoje. Deve ser a última oportunidade da gente ver lutas novas acrescentadas ao SummerSlam do SmackDown. Então pode ser que tenham novas histórias sendo colocadas na mesa para a gente ter novidades para o SummerSlam, beleza? Então eu conto com a presença de vocês aqui, porque pode ser que a gente tenha novidades no cenário do campeonato dos Estados Unidos masculino, pode ser que a gente tenha novidades em outros cenários aí de novas lutas que podem ser acrescentadas, de repente a gente pode ter coisas bem interessantes vindo por aí. Beleza? Então, conto com a presença de vocês hoje à noite, 8h30 da noite, na nossa live do SmackDown. E não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Se inscreve no canal, deixa o seu like, clica no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe o seu hype e, acima de tudo, assista e maratona os nossos vídeos, que tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço e até hoje, 8h30 da noite, na live do SmackDown.